Quem está conosco aqui mais uma vez, fazendo uma visita, é o deputado estadual Fred Costa. Deputado estadual Fred Costa, muito obrigado por ter vindo aqui mais uma vez. É sempre um prazer poder recebê-lo aqui. Boa noite, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez participando do seu programa na BH News, que, sem sombra de dúvida, é a TV mais bairrista, realmente é a mais pura e genuinamente belo-horizontina. Somos assumidamente bairristas, nada contra as redes, mas a gente está aqui fincando o pé mesmo nessa posição nossa belo-horizontina, da região metropolitana de Belo Horizonte. Deputado, hoje aconteceu uma audiência pública, essa audiência pública pretende discutir o aumento dos impostos, não foi hoje não, né? Foi ontem, é isso mesmo. Ontem aconteceu a audiência pública e essa audiência pública discutiu o aumento dos impostos na capital. Quais os principais pontos debatidos nessa audiência pública? Paulo, todos nós sabemos da importância dos impostos para manter a máquina pública e fazer implementar as políticas públicas. Porém, no que diz respeito ao mérito, eu contesto qualquer tipo de aumento de impostos. É fato, no Brasil nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo entre os BRICS. O Brasil é aquele que tem a maior carga tributária e também entre os países do continente sul-americano. Logo, com uma carga tributária tão alta, não se justifica qualquer aumento de impostos. E, infelizmente, no final do ano passado, para vigorar nesse ano, teve aumento da taxa de coleta de resíduos sólidos da cidade de Belo Horizonte da ordem de 45%, do ITBI de 20% e do ISSQN para praticamente 90 setores da economia em até 150%. E, infelizmente, a partir do momento que tomei conhecimento do aumento da taxa de coleta de lixo por parte da Prefeitura numa ação unilateral e do ISSQN e do ITBI, a partir de projeto de lei que foi aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, ajuizei a ação para contestar todos os aumentos, então, dos 3 impostos. Por que fiz isso? Porque, além do aumento propriamente dito, que eu acho que nada se justifica, houve um erro formal. No primeiro, da taxa de coleta de resíduos sólidos, não pode haver majoração de impostos sem passar pela Casa Legislativa e, nesse caso, já que o imposto é municipal, pela Câmara Municipal. Então, entrei com uma ação e perdi em primeira instância e no Tribunal de Justiça consegui que acatassem a minha liminar baseado no argumento que citei agora há pouco e, dessa forma, ficou permitido a correção, mas não a majoração do imposto. Essa correção foi feita em que bases? Com base do correção que utiliza-se como modelo é o IPCA. O IPCA. E aí foi de 5,5%, acredito eu, pode haver um pequeno erro. Sim. E aí nas outras 2 ações, ITBI, consegui, no pleno do Tribunal de Justiça, por 16 votos a 6, suspender o aumento. Então, era para ele estar com seus efeitos desde o dia 1º de maio, que seria o aumento de 20% do ITBI. Mas com a liminar concedida a mim, ninguém até agora pagou o aumento. O ITBI é aquele imposto da transferência dos bens imóveis. Exatamente. Quando eu compro um apartamento, uma casa ou um terreno, e se está numa área urbana, eu pago o ITBI. Exatamente. Esse, então, está suspenso e não tem um aumento sobre ele. Porque, de acordo com a Constituição do Estado de Minas Gerais, para apresentar projeto de aumento de imposto, é necessário fazer com um prazo mínimo de 90 dias antes do término da sessão legislativa. E esse, infelizmente, foi apresentado no final do ano, aprovado a toque de caixa, sem dar à população e a todos aqueles que iam sofrer as consequências a oportunidade de manifestar. Então, esse eu ganhei e, com o mesmo argumento, entrei com uma ação para também tentar evitar o aumento do ISSQN. Os 2 impostos primeiros citados pelo senhor, o da taxa de lixo e da taxa de resíduos sólidos e do ITBI, impactam na vida da sociedade, do cidadão, diretamente na vida do cidadão. O do ISS impacta na vida das empresas.
E aí uma pergunta tem que ser feita. Se eu estou aumentando a carga tributária das empresas, eu não estou correndo o risco de ter uma debandada dessas empresas da nossa capital para outros municípios? Você, muito competente, foi ao cerne da questão. Com esses aumentos de tributos, você vai gerar desemprego, provavelmente, migração dessas empresas para outras localidades, em especial para a região metropolitana, que apresenta a alíquota mais baixo, e também inflação. Nós temos que lembrar que todos esses mais de 90 setores irão repassar o imposto, que no final das contas quem paga é o consumidor final. E é tão absurdo que o imposto está sendo aumentado para praticamente todos os setores. Eu cito aqui alguns exemplos. Por exemplo, radioterapia, patologia, de 2% para 3%, um aumento de 50%. Setor de tecnologia, Belo Horizonte padece de vocação econômica, precisa de ter reconhecidas suas vocações e desenvolvida. Então, exatamente as duas, que são aquelas que nós mais acreditamos, que é tecnologia e turismo, infelizmente sofreram muito. Na área de tecnologia, aumento de 20%, na área de turismo, 150%, então para congressos, exposições e outros. A área de educação, por exemplo, que é fundamental para o desenvolvimento, as escolas particulares, cursos, todos eles tiveram o aumento em 50%. Aí passa por tudo, detetização, 150%, construção civil e todas as formas, inclusive reforma, 150%, espetáculo teatral, cinematográfico, competições esportivas, shows, concertos, enfim, uma infinidade em vários setores. E quem que vai pagar isso no final das contas? O cidadão, infelizmente. É porque esse repasse acaba sendo automaticamente estabelecido. Agora, o senhor fala sobre congressos, feiras e exposições, e nós vivemos repetidamente dizendo para o Brasil inteiro que nós somos uma capital de turismo de negócios. O senhor fala nos centros de tecnologia e pretendeu-se criar, ou pretende-se criar e estabelecer um processo de fomento para um centro tecnológico na Pampulha, por exemplo, que já é discutido há muito tempo e tem um embrião dele implantado. Isso não é uma contradição entre o que se propõe e o que se faz? Uma incoerência demonstra a falta de planejamento e até mesmo de bom senso do gestor público. Por quê? Se o município padece de vocação econômica, necessita disso para gerar emprego e renda, e é visível que você tem esses dois setores para investir prioritariamente, no momento em que há competição, e isso é legítimo no mercado, não só entre as 27 capitais, incluindo o Distrito Federal, mas entre todas as outras, Belo Horizonte já perde muito. Por que ela vai perder? Porque para fazer exposição, congresso, shows variados, se você tem a alíquota mais alta, é natural que esses eventos se estabeleçam em outras localidades. Com isso, nós perdemos e perdemos muito. No caso da tecnologia de informação, hoje já existe uma competição grande entre o estado de Santa Catarina, Florianópolis e adjacências com Belo Horizonte. Lá, eles já têm notoriamente clima e hoje melhor qualidade de vida e facilidade de mobilidade urbana. Agora, com facilidade tributária em relação ao seu concorrente, infelizmente, nós vamos impossibilitar que esses dois setores cresçam, que são tão fundamentais, repito, na geração de emprego e renda. Para finalizar nossa conversa, que passos serão feitos daqui para frente no intuito de entender, impedir ou contribuir para a discussão desses aumentos? Olha, hoje entidades representativas, são mais de 40, e aí eu incluo FIENG, Sinduscom, ACEMINA, CDL, sindicatos os mais variados, têm mantido conversa e diálogo comigo permanentemente. Já entrei com todas essas ações. Tentamos a interlocução com o Executivo Municipal, que é quem praticou esses aumentos, e infelizmente não fomos escutados. Então, mediante a essa situação, além de externar e tornar público esse afronta, aquilo que eu considero até um atentado à economia, nós estamos com muita esperança de, no caso da taxa de coleta de resíduos sólidos, conseguir
estender essa vitória e manter para o ano que vem. No caso do ITBI, manter, porque nós conseguimos evitar através da liminar o aumento. E no caso do ISS, que já está sendo praticado o aumento desde o dia 1º de maio, conseguir estancar isso com a liminar e depois uma decisão transitada em julgado vitoriosa para nós. É o que nós esperamos. Infelizmente, o prefeito, em determinados casos a Câmara Municipal, no meu entender, prestaram um desserviço à cidade de Belo Horizonte e nós vamos procurar, dentro daquilo que a gente entende ser justo e melhor para o cidadão, tentar evitar esses aumentos. Bom, muito obrigado por ter vindo até aqui. Mais uma vez, um enorme prazer poder conversar com o deputado estadual Fred Costa e levamos até o telespectador da BH News mais uma informação que eu tenho certeza amplifica a discussão cidadã da vida na nossa cidade, no nosso estado. Muito obrigado, Paulo. Uma boa noite, estar aqui muito mais obrigado. uma vez.